Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 5 de junho de 2019. No Calvário, enquanto Jesus agonizava, nasceu o primeiro movimento de resistência feminina. João Arias escreveu para o jornal El País dia 1904 que foi em um lugar considerado infame, chamado Gólgota, lugar das caveiras ou Calvário, nos arredores de Jerusalém, no qual os condenados à morte pelos romanos eram deixados nus para agonizar, pregados no que se chamava de estaca de tortura, hoje chamada cruz, que surgiu um dos primeiros movimentos de resistência feminina da história. Foi naquele terrível lugar de tortura que o judeu Jesus foi conduzido à morte, após ter sido condenado pelo governador da província da Judeia, Pôncio Pilatos. Os romanos, em conivência com algumas das altas autoridades religiosas judaicas, acusavam Jesus de ser o subversor da ordem. Seu crime era estar sempre rodeado por pessoas que o poder desprezava, como leprosos, endemoniados, prostitutas e pescadores incultos. E foi aos pés da estaca de tortura em que Jesus agonizou, no meio de uma terrível crise de solidão que o fez exclamar: "Meu Deus, por que me abandonaste?", que nasceu o primeiro movimento de resistência das mulheres, que caracterizaria o início do primeiro cristianismo, nascido do judaísmo. Nele, as mulheres foram as protagonistas, até que o apóstolo Paulo, chamado de o Postiço porque não havia conhecido Jesus e foi um convertido posterior, decidiu retirá-las da esfera do poder, que seria só masculino. As mulheres estariam subordinadas ao homem em tudo, dentro e fora da igreja. No entanto, a semente da resistência feminina continuou viva. 2000 anos depois, ela volta a erguer a cabeça fora e dentro da igreja. Tudo começou durante o drama da paixão, quando os apóstolos, desiludidos ao ver seu líder, de quem esperavam um reino melhor, ser crucificado como um malfeitor qualquer, esconderam-se com medo de que também fossem perseguidos. E foi naquele momento que, diante dos apóstolos, todos homens, amedrontados, um punhado de mulheres lideradas por Maria Madalena, entre as quais estava também a mãe de Jesus, decidiu desafiar o poder e ficou ao lado do crucificado durante toda a agonia. Além disso, passado o sábado, que era de descanso total para os judeus, no domingo, antes de amanhecer, Maria Madalena saiu, sem medo, rumo ao Gólgota para ver onde tinham enterrado Jesus. Os 4 evangelhos diferem às vezes sobre o grupo de mulheres valentes que desafiaram tudo para estar ao lado do crucificado. Mas todos eles sempre mencionam Maria Madalena como a líder do grupo. E foi para ela que Jesus apareceu primeiro, antes de aparecer para os apóstolos. É algo que sempre atormentou um dos mais famosos pais da igreja, São Tomás de Aquino, que se perguntava, desconsolado, por que Jesus, que tinha criado uma comunidade de apóstolos, todos homens, teve de aparecer para uma mulher. Sobretudo, quando, na cultura judaica daquela época, a mulher não podia nem estudar as escrituras nem ser testemunha confiável em um julgamento. E se a mulher era descoberta em adultério, era condenada à morte por lapidação. O homem, não. Assim, quando Maria Madalena, que na teologia moderna aparece cada vez com maior credibilidade como esposa de Jesus, mandou dar a Pedro, que estava escondido, a notícia de que Jesus havia ressuscitado, o discípulo não acreditou. Só quando Jesus começou a aparecer também para os outros apóstolos é que eles perderam o medo, e todos acabaram dando a vida pelo Mestre. No entanto, já era tarde. As mulheres continuaram com seu movimento de resistência, conscientes de que tinham sido elas e não os apóstolos, nem mesmo Pedro, as primeiras a saber que Cristo tinha ressuscitado e estava vivo.
Mas foi ainda no início do cristianismo que as mulheres acabaram relegadas a um segundo plano e teve início uma operação de desconstrução do poder feminino que dura até hoje. Foi nessa operação de relegar a mulher a um segundo plano, de mera ajuda aos homens, que a Igreja confundiu Maria Madalena com uma das prostitutas do Evangelho, e manteve esse erro até pouco tempo atrás. Certamente, se a operação de desconstrução do poder feminino na Igreja tivesse fracassado, hoje o cristianismo seria diferente, livre do machismo que o invade. Até quando se perpetuará essa injustiça? Talvez não fosse necessário nenhum milagre como no Gólgota com Madalena. Bastaria que um grupo de cardeais decidisse escandalizar a ortodoxia e elegesse uma papisa, com todos os poderes. Seria vingança de Madalena, que repetiria a loucura do Gólgota sendo a primeira testemunha de que Jesus continuava vivo. Hoje, parece que ele morreu de novo. O que realmente morreu é a presença que, pela história e pela fé, a mulher deveria ter tido no cristianismo. Lembro-me de uma das viagens do Papa João Paulo II aos Estados Unidos. Uma religiosa o encarou, recordando-lhe a injusta discriminação que a mulher, protagonista no primeiro cristianismo, sofre hoje na Igreja. O Papa polonês lhe recordou que, na Igreja, o lugar da mulher é de joelhos diante da cruz. Ele se esqueceu de que, de joelhos ou de pé, foi justamente aos pés de Jesus crucificado que nasceu o primeiro movimento de resistência da mulher na Igreja. Feliz Páscoa da Ressurreição a todos, crentes ou não. Todos nós precisamos de novas ressurreições pessoais e comunitárias. E do amor real ou simbólico de Madalena. Lendo o texto de Juan Arias questionando não somente os apóstolos, mas também uma grande totalidade das igrejas e nelas inclui o Espiritismo, lembrei que Allan Kardec estabeleceu o controle universal do ensino dos espíritos como medida para extrairmos das comunicações mediúnicas o eixo doutrinário e inúmeras vezes afirmou que o tempo haveria de demonstrar se o Espiritismo estava ou não com a razão. Portanto, salve o debate, pois dando a público as comunicações é que teremos possibilidade de exercitar o critério kardeciano, bem como é com o tempo que veremos quais das nossas pretensões realmente compõem o todo multifacetado a que chamamos verdade. No Livro dos Espíritos Allan Kardec esclarece na pergunta N. 201 do Livro dos Espíritos o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher, numa nova existência, e vice-versa. Resposta sim, pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Os espíritos não encontram nenhuma dificuldade para encarnar, ora em corpo de homem ora em corpo de mulher, em obediência ao fenômeno natural do processo reencarnatório. Não há obstáculo nenhum para o espírito tomar o corpo de homem ou corpo de mulher. É a lei natural que se cumpre para todos os espíritos no universo. Assim determina a lei magnânima de Deus, que orienta todos os espíritos em todas as épocas da humanidade, a fim de exercitar e assimilar tudo, que as sagradas funções dos dois sexos oferecem no campo do desenvolvimento e aprimoramento das potencialidades do espírito. A necessidade de todo o espírito aprender tanto as funções da masculinidade e da feminilidade, o que provocará mudanças consideráveis e permanentes na sua organização mental, ocorrendo fenômenos os mais estranhos e complexos na personalidade do espírito no percurso dos séculos. Reencarnar torna-se fácil, graças à ajuda amorosa, à proteção segura e à coordenação sábia dos benfeitores espirituais. Após a retomada de novos corpos, a experiência na vida humana correrá por conta do livre-arbítrio de cada espírito.
O espírito Joana de Ângeles, em psicografia de Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica da noite de 21 de outubro de 2015, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, traz uma bela mensagem intitulada Jesus e as Mulheres, em todas as formosas facetas da existência de Jesus, quando esteve na Terra, no seu ministério de amor. Observamos a grandeza dos valores que o caracterizavam. Jamais foi surpreendido em uma atitude que contradissesse o ministério elevado a que se devotava com abnegação, até a oferta da própria existência no infamante madeiro da cruz, que ele transformou em asas de libertação. Nenhuma palavra, gesto algum constituíram oposição à sua mensagem de amor e de misericórdia, mesmo quando perseguido de maneira pertinaz pelos inimigos do bem. Teve a elevação moral de opor-se a todos os preconceitos, filhos da ignorância e do egoísmo, que dominavam a desvairada sociedade de então, perdida nas alucinações do poder e da guerra, como da indiferença pelos pobres e oprimidos. Os campos abandonados e cidades, abarrotadas de mendigos e de infelizes de toda ordem, demonstravam a decadência da administração do país, vítima da submissão a Roma, que elegia os seus governantes concomitantemente. A revolta e o dissabor alucinavam os mais fracos, que tentavam reagir às circunstâncias inditosas, silenciados por castigos atrozes, prisões irrespiráveis e morte impiedosa. Sem alarde, mas com vigor, revogou as leis absurdas defluentes da barbárie, do período vivenciado na aridez do deserto ante os poderosos do transitório poder, manteve sempre a dignidade, sem humilhar os enganados nem submeter-se-lhes. Modificando as estruturas religiosas, fundamentadas na aparência e nos símbolos do esoterismo decadente, ampliou o entendimento da verdade, desvestiu os mistérios e os cultos em que se locupletavam os sacerdotes, manteve convivência com os humildes e desconsiderados. Sempre este ao seu lado, nas tascas, nas praias, nas ruas, em toda parte, erguendo-os e dando-lhes nobreza. Glorificava o reino dos céus, sem menosprezar os deveres terrestres, exaltando-os com normas educativas para a evolução. Sereno, era sempre erguido pela malícia e astúcia do comportamento dos cidadãos pusilânimes, e utilizou-se da energia do bem para desmascará-los e facultar-lhes o arrependimento e a renovação. Sempre expressou misericórdia, mesmo quando a justiça deveria funcionar. Teve a sua atenção dirigida à infância desvalida, à velhice abandonada, às mulheres desrespeitadas. Levantou sempre a voz em favor dos oprimidos e dos rebaixados. Embora não concordasse com os governantes arbitrários, demonstrava respeito e admoestava-os para a ação do bem e dos direitos humanos desconhecidos. Anunciou a felicidade mediante o trabalho e o culto da fraternidade, demonstrou que as diferenças das classes sociais são resultados das paixões perturbadoras e que o mais útil é sempre mais importante do que o ocioso dourado. Recusou toda e qualquer homenagem que lhe exaltasse o ego, transferiu as suas obras grandiosas para Deus. Fez-se servidor, viveu para auxiliar sem limites nem exceções. As suas palavras eram comuns, porém, faziam-se poderosas e de significado tão profundo, que ninguém as pôde repetir conforme ele as proferia. Jesus é a mais elevada expressão de vida que a humanidade conhece. Foi, no entanto, em relação à mulher ultrajada, ou que se permitiu perder a dignidade, que a sua ternura atingiu índice de docilidade inabitual entre as criaturas. A mulher era tão subalterna que não se deveria saudá-la em público, apresentar-se fora do lar sem um membro da família acompanhando-a. Sem significado social e humano, era submetida à humilhação e à sujeição, às penalidades absurdas, sempre culpada pelos delitos aos quais fosse empurrada por criaturas inescrupulosas.
Nessa Maria, detestada pelos judeus, elegeu uma mulher enredada em conflitos e angústias, desrespeitada em seus sentimentos, sem a honra da maternidade para desvelar-se-lhe na condição do Messias. Na praça pública impediu uma sofredora surpreendida em adultério, ameaçada por pecadores mais graves, e os afastou com uma singela resposta à indagação sórdida que lhe haviam feito: aquele que estiver sem culpa atire-lhe a primeira pedra. Na residência de Lázaro, em Betânia, convidou Marta a seguir o exemplo de Maria, que se detinha na melhor parte, que era ouvi-lo e viver-lhe os ensinamentos. Para escândalo de Simão e dos seus convidados, aceitou a demonstração pública do bálsamo perfumado que uma lhe ofereceu, e lavou os seus pés, enxugando-os com os seus cabelos, sem receio dos comentários e críticas mordazes e, por causa desses sentimentos inabituais, estava sempre cercado pelas mulheres que, sob o seu tutorado, não temiam a nada ou a ninguém e o seguiam com fidelidade. Foi o primeiro psicoterapeuta a atendê-las e a reabilitá-las. Ele sabia que a mulher, pela sua constituição orgânica e hormônios, é a força na qual a humanidade se apoia. Sem demérito para os homens, a maternidade que a sublima é o ponto de partida para a exaltação da vida e a glória estelar no mundo. Estimulando-as a libertar-se da escravidão, apontou-lhe o caminho, austero e livre do amor e da abnegação, para erguer a Deus todas as criaturas. Hoje, no entanto, com as exceções respeitáveis, ei-las, as mulheres escravas mais submissas das dissoluções, dos crimes de toda a espécie, esquecidas dos santos compromissos maternais, da responsabilidade, competindo com alguns homens vis em semelhantes degradações. Os degraus da ascensão que as elevaram pareceram ruir, derrubando as imprevidentes, qual ocorreu com as noivas invigilantes da sua parábola. Ele permanece, no entanto, o mesmo, auxiliando a todas que o busquem, que se encontrem mergulhadas na aflição, no desencanto e no arrependimento. Quando a mulher se reerguer, disposta à conquista da plenitude, Jesus a estará aguardando, e sorrindo lhe dirá: bem-aventurada servidora do Pai, fiel co-criadora com Ele. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de junho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.